E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer Aline Sopper. E aí, Aline, como é que tá? Muito bom, Vitor. Prazer estar aqui falando com você. Tava assistindo os outros episódios e falei, um dia eu vou estar lá com o Vitor contando também, conversando, contribuindo com a galera. Então, obrigada pelo convite. E aconteceu, né? Sim, Você aconteceu. acompanha o Estamos aqui. VDcast? Você tava de olho já? Eu acompanho. Eu, na verdade, já gravei lá para Empreendedores de Deus, né? Contigo, Sim, para você sim. lá. E aí também estava super assistindo o VDcast. Cada sacada que tem lá é incrível. Que massa. Eu Aqui, acho até né? legal falar disso, Aline, porque acho que a galera do VDcast não sabe. Eu tenho 2 podcasts. Esse é o VDcast, que é o podcast do meu negócio, é o podcast em que você conhece a galera do Mastermind, a galera da mentoria, os meus amigos, as pessoas próximas, o pessoal que vem de curso online, o pessoal que vem de mentorias. Mas eu tenho um outro podcast, que é um podcast chamado Empreendedores de Deus. E lá nesse podcast, os empreendedores cristãos dão o seu testemunho, dividem como que essa relação com Deus é responsável por muitos dos resultados nos seus negócios. Então acho que fica aqui o primeiro publi do Empreendedores de Deus dentro do VDcast, é uma coisa que nunca foi escondida, mas eu nunca falei disso aqui, pelo menos não que eu lembre. Que massa, obrigado por me fazer falar disso, Aline. Boa, e aí o pessoal já fica conhecendo, já aproveita e dá uma passadinha no outro podcast também e confere. Sim, e vale a pena. E a Aline e outras pessoas que participaram aqui do VDcast participaram também do Empreendedores de Deus, então vale a pena assistir. Mas Aline, quem não assistiu o seu episódio lá, não conhece você, não sabe o que você faz, conta pra eles qual é a sua voz, qual é a transformação que você gera no mundo, de que cor que você tá colorindo o mundo todos os dias. Muito bom. Gente, eu sou formadora e treinadora de educadores financeiros, né? Eu comecei a minha carreira no digital ensinando educação financeira, falando sobre organização, planejamento, e aí chegou um determinado momento da minha vida que eu senti um chamado para formar outras pessoas para conseguir multiplicar essa voz, né? Esse poder, esse alcance que tem a educação financeira na vida das pessoas. Então, hoje, nós ensinamos as pessoas a cuidar melhor do dinheiro, a multiplicar o dinheiro para ter uma vida melhor, porque não é sobre o dinheiro, é sobre a vida. E a gente tem feito isso hoje através do meu trabalho com o Instituto, que é o Instituto Sopper, né, que eu criei, e aí nós estamos aí levando essa mensagem hoje para o mundo. E você falou, não é sobre dinheiro, é sobre vida, né? É interessante porque o dinheiro é uma forma bastante razoável de medir o quanto a gente pode viver, as coisas que a gente pode fazer, as coisas que a gente não pode. Então, eu sou sempre esse cara do não são números, são pessoas, né? Mas quando alguém fofo, né, que é feito da mesma coisa que a gente, fala de dinheiro pelo dinheiro, quando fala do dinheiro, o número, quando fala dessa energia, desse algo poderoso, né, que mede as transações, que mede o que as pessoas podem ou não fazer, o impacto das pessoas no mundo, cara, eu acho bom, porque é algo que todo mundo tem que lidar com isso todos os dias, mas muitas pessoas são incapazes, né? Elas sofrem com isso. Então, o que você tem para falar sobre dinheiro pra galera? É justamente disso. Muita gente não quer falar sobre dinheiro. Meio que acha feio Sujo, quem né? fala de dinheiro. Ah, é. Ah, se eu pudesse, eu faria isso que eu faço de graça. Eu queria não precisar vender. Como se fosse meio que pecado você receber por uma coisa que você tem, né? Por um talento, por um dom que você recebeu. E, gente, é completamente contrário, né? Porque o dinheiro, ele é o recurso que a gente tem para fazer tudo o que é de melhor no mundo. Para ter qualidade de vida, para melhorar a vida da tua família, para fazer as viagens que a gente quer fazer, para ajudar mais pessoas, para fazer ações sociais, enfim, para levar o teu negócio para mais longe, né? Eu falo sobre isso, às vezes as pessoas ficam assim: "Ah, mas eu queria fazer isso de graça". Legal, mas de graça você vai alcançar menos pessoas. Agora, se você conseguir cobrar pelo que você faz, você vai receber, vai ter mais dinheiro para pagar pessoas que vão trabalhar para você, para o seu negócio, para colocar tráfego, para levar a tua mensagem para mais pessoas. Então, não faz sentido a gente achar que a gente não precisa receber pelo nosso trabalho. Pelo contrário, né? A gente tem que entender que a gente tem que receber sim, cada vez mais, e aprender a lidar com esse recurso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais você tem, maior a tua responsabilidade. Então, a gente tem que aprender as duas coisas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente tem Eu que acredito nisso. aprender a gerar mais dinheiro
gerar esse recurso e fazer bom uso dele. Não adianta também você ficar aí só fazendo dinheiro, deixando tudo embora, não investe, não multiplica, não investe no teu negócio, não tem uma segurança. Então, o meu trabalho hoje é justamente ensinar as pessoas a fazer mais dinheiro, cuidar melhor dele e multiplicar, para ter mais vida, né, de qualidade, realizar sonhos. A gente está aqui nessa vida para isso e fazer o bem também. Então é sobre isso. Por isso que eu falo que não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Mas o dinheiro é um elemento muito importante para a gente viver essa vida. Eu não sei se você joga ou não videogame, né? Mas eu joguei muito videogame na minha vida. Meu Deus do céu. Há muito tempo que eu não jogo. Mas se a vida fosse um videogame, a barrinha do dinheiro ali seria uma das barrinhas mais importantes. Porque é ela que controla o quanto que você pode fazer de diferentes coisas, né? De atividades. E não só comprar coisas, mas viver experiências, né? Então... Sim, e fazer para os outros também, não só pra gente, Sim, né? total. E eu lembro que eu jogava The Sims. Você já jogou The Sims? Minha filha joga The Sims, eu nunca joguei. Nossa, o The Sims é um simulador de vida real ali, né? Você monta a sua casa tipo, a pessoa vai ficando velha e se relaciona e tal. E tem um hackzinho no jogo que você pode colocar um código que aí você tem dinheiro infinito. Aí você pode comprar a casa que você quiser, você pode comprar os móveis que você quiser. E é muito doido, porque se você não tem aquele hack ali, cara, o jogo fica muito mais difícil, né? Então, Sim. eu sempre pensei na vida dessa forma, né? Tipo, se a vida é um jogo, cara, a gente tem que, não de forma errada, mas de forma íntegra, autêntica e verdadeira, fazer o que está ao nosso alcance para que essa variável dinheiro não limite a nossa transformação, não limite o que a gente pode fazer, não limite a nossa transformação no mundo, o nosso impacto, né? É isso mesmo. E pensando que se eu tenho mais dinheiro através do meu trabalho íntegro, honesto, o melhor trabalho que eu posso fazer, sinal de que eu estou fazendo mais impacto no mundo. Quanto mais impacto você causa no mundo, você tem mais dinheiro, né? Como retribuição a esse impacto. Então não tem mais problema você ter dinheiro, você, né, ter sua conta corrente, seus investimentos lá crescendo, porque você não sente mais essa culpa por, se eu tiver muito, o outro vai ter pouco. Não, gente, não funciona assim, a equação não é essa. Não é porque você tem muito que o outro tem pouco. Nós podemos potencializar juntos, né? O dinheiro, ele não é uma variável no mundo que vai tirando do outro para ter você, não. Então, essa mentalidade em relação ao dinheiro, tanto da prosperidade como da educação financeira e como usar melhor os recursos, é isso que a gente tem levado ao mundo hoje. E quando você leva ao mundo, você leva através das pessoas que você certifica. Exatamente. Antes eu ia pessoalmente, né, atendia, fazia mentoria, dava curso e tudo para a pessoa final, né, para o cliente final. E hoje eu formo profissionais para fazer isso. Então é como se eu tivesse uma sementinha plantada ali na vida de outras pessoas. E aí eu vejo, ao invés de eu dar uma palestra, eu tenho vários educadores, cada um dando uma palestra no lugar do Brasil, do mundo, né? Já tenho alunos em mais de 12 países, olha só. Não imaginava que ia conseguir chegar a ter alunos meus, tanto brasileiros em outros países, como outros estrangeiros, que nem são brasileiros, e que compram também o curso e falam português, né, de língua portuguesa. A gente ainda não internacionalizou em outra língua, mas mesmo assim, várias pessoas em vários lugares do mundo. Então, é uma semente que a gente tem plantado e tem germinado na vida de outras pessoas, sabe? Assim, é um orgulho ver palestras acontecendo, pessoas alcançadas, os depoimentos dos meus clientes, dos meus alunos recebendo dos clientes deles, sabe? Assim, Nossa, é surreal a transformação. E quando você fala surreal a transformação, qual é o tipo de resultado que os clientes dos seus certificados costumam experimentar? O que eles costumam viver? A gente tem de tudo, desde aquela pessoa bem humilde que estava perdido na vida, que não conseguia fazer nada. Por exemplo, a gente tem um caso de um aluno meu lá do interior do Pará. E ele atende pessoas muito humildes, muito. E aí tem um caso muito interessante de uma família que a esposa estava desempregada, recebendo auxílio do governo, e o marido era pedreiro. E aí eles com 5 filhos, imagina, 5 filhos lá no interior do Pará. Esse meu aluno foi atender. Não foi de graça, Vitor, ele cobrou. E ele falou para essa família, olha, vocês vão pagar
e eu me comprometo com vocês a ajudar vocês vão conseguir aumentar essa renda, vão conseguir se organizar. E aí eles pagaram com o que eles tinham de bico e tal, pagaram lá o processo de educação financeira. E essa mulher que estava desempregada começou a trabalhar, e esse homem que era pedreiro, ele começou a montar uma pequena empresa, registrou o MEI, começou a pegar obra, colocar pessoas para trabalhar para eles, e eles gravaram um depoimento falando que pela primeira vez na vida eles iam fazer uma viagem em casal. Eles tinham 5 filhos e nunca tinham feito uma viagem em casal. E eles tinham feito a viagem em casal e estavam programando viajar com 5 filhos. Olha que coisa incrível. Então tem desde uma família lá no interior do Pará com esse resultado, até a aluna minha que mora em Londres e que trabalhava em Londres numa empresa e pediu demissão esse ano de 2021, e ela ensina pessoas a investir no Reino Unido. Olha que louco. Ela é brasileira, mora lá, e ela ensina os residentes a investirem lá, não é nem investir aqui mais, investir lá. Então a gente consegue alcançar pessoas de todas as faixas etárias, né? Então, pessoas que empreendem, médicos que às vezes têm faturamento super alto, 70 mil, 100 mil por mês, mas estão todos endividados porque não conseguem administrar corretamente lá as finanças, custo de vida muito alto. Então, tenho alunos também que trabalham com esse público que tem nível muito alto. A gente vê como é que a gente consegue, né? Inserir a educação financeira em diversos níveis sociais, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje quem olha para você, Aline, que através das pessoas que você certificou, através dos outros agentes financeiros aí, é agente que você chama? Educadores financeiros, consegue impactar um número tão grande de pessoas, né? Desde a pessoa mais humilde, como você falou lá no Pará, até as pessoas que já têm um resultado interessante, mas que mesmo faturando 70, 100 mil, como você falou, ainda experimentam dívidas e tal, ou seja, não são educadas financeiramente. Você gerando tanto impacto para tantas pessoas, das mais humildes às mais sofisticadas. Cara, 3 anos atrás você imaginava que você ia estar aqui? Não imaginava. Que você ia ter conquistado o que você conquistou, construído o que você construiu. Como tem sido essa trajetória quando você olha para trás e coloca em perspectiva? Primeiro que eu sempre acreditei que eu poderia fazer o meu melhor e eu iria crescer. Mas a gente não tem a noção da caminhada inteira. Então, há 3 anos atrás, eu não sabia que eu seria capaz de levar esse meu conhecimento, essa formação para tantas pessoas. Sim. Eu só sabia que eu ia fazer o melhor que fosse para estar dentro desse universo, né? Eu sabia que o digital era a forma que eu tinha de impactar mais pessoas, mas não fazia ideia. E eu falo, Vitor, que a gente não tem controle sobre os resultados. Isso. A gente tem controle sobre as sementes que a gente planta. Então, eu vim plantando essas sementes, e aí, conforme a gente vai vendo os resultados, tem hora que eu assusto, sabe? Que eu paro assim e falo assim, meu Deus... Isso tá acontecendo mesmo? Tem certeza, né? Isso tá acontecendo. Eu lembro que quando a gente começa nesse marketing digital, a gente fica com aquela ideia, né, do 6 em 7 e tal. E eu, como todo mundo, quando eu conheci o marketing digital, eu queria fazer meu 6 em 7. E aí fiz o 6 em 7, primeira vez em 2018. E aí quando foi em 2019, chegou um momento que eu fiz 6 dígitos em 3 minutos. Uau. Impensável antes, E aí, né? naquela hora, impensável, aquela hora eu falei assim... Foi a hora que eu falei, meu Deus, caiu a ficha aqui. Funciona, né? Realmente eu tô conseguindo impactar e com um trabalho com consistência, porque tem gente que faz 6 em 7 uma vez na vida e depois nunca mais faz aquilo, né? Fez de uma forma porque tinha de alguma forma alguma audiência ali, uma demanda reprimida e não consegue manter o resultado. E desde 2018, que eu fiz a primeira vez, eu fiz a cada 45 dias aumentando os resultados, gerando resultado para os meus alunos, aumentando o número de depoimentos, mas eu não fazia ideia. Fazer 1 milhão em 7 dias
eu achava que era coisa assim, pra pessoas, sabe, assim, sabe aquelas pessoas... Os escolhidos, né? É. Não são pessoas normais como nós. Não, popstar, sabe? Aquela coisa assim, meio popstar. A não ser que seja famoso da TV, né? Isso, eu pensava que era uma coisa fora do comum. E aí, primeira vez que eu fiz, né, 7 dígitos em 7 dias, 2021, eu falei, gente, que incrível isso, né? E não era só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro, ele é importante, como a gente já falou aqui, é super importante, traz mais conforto, traz mais tudo. Mas pra gente saber que tinha um impacto real no mundo acontecendo ali, né? Então, mas eu não tinha a menor ideia, há 3 anos atrás, que era possível fazer isso tudo. Que demais, cara, que demais. E o que é o mais gostoso desse processo aí? Porque pra cada pessoa uma coisa chama atenção, né? Mas eu imagino como você se sente quando você olha o que você construiu. Cara, o que você se admira quando você olha? Acho que o que mais me impacta de verdade é eu ver o resultado do que está acontecendo na vida das pessoas mesmo. Os frutos, né? Acho que às vezes é meio clichê, né? É meio clichê a gente falar isso, mas quando você recebe um depoimento de alguém falando assim, você mudou a minha vida, de pessoas que estavam trabalhando no banco durante 15 anos insatisfeitas, não aguentavam mais, tomavam remédio e com depressão, e a pessoa fala assim, Aline, eu consegui sair do banco e eu estou conseguindo ter mais dinheiro hoje trabalhando com o que eu amo do que quando eu tinha no banco. Estava no banco, Sim. né? E eu falo, caramba, eu agradeço a Deus por ter me colocado nesse lugar, porque eu vejo assim que é uma coisa de eu ter sido escolhida como instrumento para levar esse conhecimento para outras pessoas. Mas é claro que tem muito trabalho envolvido nisso, né? O trabalho pra caramba, né? Tem um trabalho insano aí de 3 anos acontecendo. Mas realmente é isso. E aí, depois, é ver o impacto que vai acontecendo ao redor disso. A equipe crescendo, as pessoas que a gente consegue trazer pra equipe, como que isso muda a família deles também. E aí tudo vai acontecendo. Aí a terceira coisa é eu fazer parte de grupos incríveis como esse que eu faço contigo e poder sentar na mesa de quem eram meus ídolos, né? Porque há 5 anos atrás eu olhava para todo mundo assim e falava assim, meu Deus, aquelas pessoas são as estrelas assim do marketing digital, né? Eles são demais. E hoje poder conversar, sentar, trocar ideia, almoçar, jantar. Então, acho que isso vem como um ganho, né? Uma recompensa também, que pra mim é super importante, porque eu adoro pessoas, né? Então, pra mim é super importante também. Mas você tá falando de quem, Aline? Esses exemplos aí, essa galera que você via antes, né? Sei lá, no Instagram e que hoje é amigo, como é? De quem você tá falando? Ó, tô falando de você, Vitor, falando do Érico, falando de poder sentar com o Jerônimo, que era meu mentor, né? É o meu mentor ainda, maravilhoso, mas que eu né? comecei do zero lá com o Jerônimo, né? E hoje estar no mesmo grupo que eles. Então, assim, eu falo assim, gente, incrível isso. É realmente incrível poder estar nesse mágico, né? caminho. Eu falo que o GG é um dos maiores presentes que o marketing digital me trouxe, porque, tipo, cara, meu processo de emagrecimento, cara, de 27 quilos, foi depois de fazer um processo de coaching com ele. E, independentemente disso, poxa, a amizade que a gente construiu, inclusive agora eu tô indo pra Orlando, vou encontrar com ele lá. Ai, que top. Ele, Paty, as crianças, poxa, pra mim, eu acho que quem ouve a gente de fora, tá ouvindo o VDcast, fica numa esses caras fazem milhões e eles vão falar que o mais legal é a amizade. Só que cara. O mais legal é isso mesmo. Eu acredito que quem a gente se torna no processo e as pessoas com quem a gente se conecta, isso vale muito mais do que qualquer resultado financeiro ou qualquer coisa que, sei lá, o nosso negócio possa criar. Faz sentido? Sim, porque a gente não tem uma ideia de eu estou só aqui para fazer 6 em 7. Nunca estive, né? Nunca foi sobre só fazer 6 em 7, pegar o dinheiro e trocar de carro. Não. É sobre a jornada que nós estamos construindo. Então, para mim, sempre foi isso. Sempre foi olhar para um negócio e falar assim, eu estou construindo um negócio, eu estou melhorando a vida das pessoas, eu estou deixando um legado nesse mundo. E aí, esse legado vem acompanhado dessas pessoas incríveis que a gente admira de verdade, né? Eu nunca olhei para vocês assim e falei assim, eu quero estar lá porque aí eu vou ser... Não, eu quero
ver como é que eles são de verdade, né? Eu quero conversar de verdade. A gente tem aquela coisa meio tiete, e quando a gente está começando, e eu acho que o primeiro evento que eu fui do GG lá, eu acho que você palestrou também. Foi o Profissão Coach? No palco. Profissão Coach foi a primeira vez que eu fui. Você palestrou, e a gente vê todo mundo no palco, a gente olha, caraca, que incrível e tal. E eu tava lá no final, porque nem VIP eu tinha comprado, né? Eu não sabia como é que era o negócio. Tava lá no final da sala e tudo. E depois a gente fazer essa caminhada toda e ver quem é que eu me tornei nessa caminhada. Então, hoje, quem me viu, a Aline, chegando nesse mercado há 6 anos atrás, do 000, e hoje vai ver que eu sou uma pessoa que evoluiu em vários aspectos para estar hoje aqui, com muito trabalho, muito estudo, mas com todas essas contribuições que tiveram dos meus mentores, das pessoas que me ensinaram nesse caminho. Que massa, Aline. Então vamos falar dessa evolução? Porque você falou do momento lá que você fez seus primeiros 6 dígitos, você falou de depois fazer os mesmos 6 dígitos, acho que em 3 minutos, né? E o cara que olha pra gente grande, ele não se liga que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? Vamos voltar lá atrás, então, no teu começo, Aline. Quando você fez esses primeiros 6 dígitos mesmo que você falou, você não tinha a audiência que você tem hoje. Hoje você tá com quantos seguidores lá no Insta? 93, 94, quase 100 mil. Beliscando 100 mil. Uau. Beliscando. Só que lá atrás, quando você fez o primeiro resultado substancial financeiro, a realidade era bem outra, né? Como é que foi? Bem outra. Primeiro que eu não sou uma influencer. Então, eu não entrei no mercado digital já tendo uma mega audiência, sendo uma pessoa que fazia publi, nada disso, né? Eu vim do empreendedorismo mesmo, sou empresária raiz, empreendedora raiz, né? Comecei a empreender com 17 anos e aí construí uma vida dentro do empreendedorismo. Quando eu cheguei no digital, eu não sabia nem fazer vídeo. Nunca tinha gravado vídeo na minha vida, era uma coisa fora do comum para mim. E quando eu fiz essa caminhada e bati meus primeiros 6 dígitos no digital, acho que eu tinha 19 mil seguidores no Instagram, e desses 19 mil, pouquíssimos eram a audiência que eu estava querendo alcançar. Porque durante os meus primeiros anos no digital, eu falava de organização financeira. E nessa época foi quando eu comecei a vender a formação, para formar os educadores. Então, a minha audiência ali, que estava realmente interessada em ser um profissional, era bem pequena. E tem uma coisa interessante, que eu comecei a fazer live nessa época, e eu fiz 6 dígitos em 7 dias, eu fazia live e eu tinha 6 pessoas me assistindo. 10 pessoas me assistindo. E para algumas pessoas, as pessoas falam assim, gente, mas 6 pessoas. Eu lembro que meu filho, ele falava assim, mãe, você tá fazendo live, só tem 6 pessoas pra quem, te assistindo. Né? Pra quem você tá fazendo isso aí? E ele comparava com o pessoal do game, né? Porque ele joga e tal. Ele falava, nossa, fulano abre uma live e tem sei lá quantas milhões de pessoas ao vivo. Eu falava assim pra ele, tá, mas eu não tô preocupada com isso. Eu estou fazendo a minha parte aqui, né? E realmente tinham 6, 10 pessoas. Depois foi aumentando. Agora, uma coisa que fez muita diferença para mim, quando a gente fez os 6 dígitos a primeira vez, né? E foi aquele 6 dígitos sofrido, tá? Aquele que a gente espera bater boleto, né? Você... Caramba, com emoção, né? Não foi tranquilo, com emoção, com emoção. Tipo, foi 103 mil, sabe? Sabe aquela coisa assim? 103 mil. Então, a gente esperava o boleto compensar para confirmar se tinha batido os 6 dígitos mesmo. Mas uma coisa foi muito importante. Quando a gente terminou em dezembro, eu fiz isso em dezembro de 2018, eu já estava com o próximo lançamento marcado para fevereiro de 2019. Assim, não teve, agora vamos pensar em quando é que nós vamos fazer. Não, vamos embora, vamos para cima, vamos aumentar esse impacto, vamos pegar o dinheiro que a gente recebeu e reinvestir. E eu falo que eu não pegava dinheiro para mim, né? Eu não fiz 6 em 7, botei dinheiro no bolso, fui viajar e comprei carro, nada disso. Vamos pegar o dinheiro, reinvestir aqui, porque eu tenho a visão de que esse negócio vai crescer. Então, a quem está começando e está ouvindo a gente, que às vezes acha que é glamour, gente, não é glamour não, é trabalho de verdade.
Quem está começando aí vai precisar abrir mão de várias coisas, de pegar o dinheiro que conseguiu faturar e fazer um reinvestimento, em contratar alguém para te ajudar. Então, lá dessa época, eu lembro que foi bem interessante essa questão aí das 6 pessoas me assistindo na live. Uau. E como que com 6 pessoas você conseguiu ter esse retorno? Você não se desestimulou pelas pessoas que estavam ao vivo e você mandou replay pra galera que acompanhava você? Como é que foi isso aí? Na verdade, o meu lançamento era gravado, né? Eram CPLs gravados. E aí a gente mandava a gravação para a lista toda. Tinham 2.600 pessoas inscritas no lançamento. Mas quando eu abria lá o Instagram para fazer a live aberta, para tirar a dúvida da galera e tal, apareceram 5, Sim. 6. Os gatos pingados ali. Então, não que foram. Não que tinham só 6 pessoas acompanhando, porque as pessoas recebiam por e-mail. Na época eu não fazia lançamento com WhatsApp, nada disso. Então era só e-mail mesmo. Mandava e-mail com o link lá, tradicionalzinho lá, o lançamento. Com o link da aula e tudo, o pessoal assistir. E a gente fez 53 alunos nessa turma. Meu curso, quando começou, né, era 1997. A gente fez 53 alunos com uma lista de 2.600 pessoas. E isso também é uma coisa interessante, que tem gente que acha que precisa ter uma lista mega gigante para fazer um resultado. E não, você precisa ter uma audiência que realmente quer o que você está vendendo, né? No meu caso, não era nenhuma super audiência, eram 6 pessoas no orgânico. Mas no tráfego que eu tinha comprado, eu consegui mostrar para as pessoas que eu ia conseguir resolver aquele problema, né? E uma coisa interessante é que muitas das pessoas que entraram na primeira turma que eu lancei estão comigo até hoje. São Sério, pessoas que compraram outros cursos, depois entraram para minha mentoria, depois passaram a fazer parte da minha equipe, viraram especialistas que eu lanço hoje. Olha que louco! E entrar na primeira turma que eu lancei. Que massa, cara. Eu vejo que tem uma galera que vê cada uma das suas turmas, não as suas Aline, né? Suas da pessoa, né? Como algo com início, meio e fim. A turma acabou e aí chegamos ao final. Eu gosto mais de uma abordagem de entender que uma turma se constrói em cima da anterior, né? E que se você tiver oportunidades e possibilidades para o aluno da primeira turma, quando estiver na segunda ou na terceira turma, ele pode estar ali, ou acompanhando também como aluno, ou como, sei lá, um voluntário que ajuda a entregar, ou como, no seu caso aí, um especialista também, um seu parceiro, ou participar como membro da equipe, né? Eu acho que existem várias formas de envolver os primeiros alunos em algo de longo prazo, né? Eu tenho alunos que trabalham no meu time hoje, eu tenho vários alunos que são hoje do corpo de voluntários, a gente chama de anjos, né? Em alguns programas aqui a gente tem entrega que é facilitada por esses anjos. Então, é algo que vem do offline, né? Para evento físico isso é muito comum, né? E a gente está trazendo também isso pro online, para a galera trazer esse quentinho, né? Do presencial pro online. O online também pode ser quentinho, a Mari fala isso, e a gente leva isso muito a sério. Então, que legal que você tem essa visão de manter a galera, né, no seu ecossistema. Acho que esse é o nome, ecossistema, né? Isso. E oferecendo outras coisas para eles também, oportunidades. Então, ter um caminho que eles possam continuar com você, porque se eles estão ali, eles gostam tanto da tua entrega, você consegue construir uma relação boa, e você fala sobre isso, né, Vitor? O objetivo não tem que ser vender uma vez para aquela pessoa, tem que ser entregar uma coisa tão boa que aquela pessoa queira continuar com você. Porque não tem essa coisa de, mas resolveu, acabou. Não, cria ali um ambiente que ele queira estar perto de você. Então, a gente tem vários programas dentro do Instituto que o aluno pode continuar. Tem aluno meu que já comprou 8 cursos, né? Dentro do Instituto. 8, isso. E tem mentoria e tudo. E também tem os anjos, aqueles que vêm fazer parte da equipe, alguns remunerados, outros como voluntários. Então a gente realmente cria um ambiente gostoso de ficar ali, que as pessoas querem ficar. E chega uma hora que tem gente que vai bater asa e vai voar, enfim, e tá tudo bem,
mas sim algumas pessoas que se identificam e que querem ficar. Então, por que não a gente cuidar? Eu não gosto dessa coisa fria do online, que tem gente que fala assim, cria um curso digital que aí você não precisa trabalhar, grava lá a aula, coloca lá, e aí as pessoas compram. Tá gravado, tá entregue automático, né? O mito do automático. E eu ficava pensando nisso, eu falava assim, gente, mas deve ser meio esquisito isso, né? Tipo, gravei e acabou, vai vender automaticamente para as pessoas. Eu acho que cada vez mais o mercado digital tem amadurecido e tem se mostrado o quanto é importante a gente cuidar das pessoas e não só vender para as pessoas. Porque quem quer continuar muito tempo nesse mercado, quem não quer só uma aventura, eu quero só fazer um 6 e 7 e vou embora e acabou. Se você não quer só fazer um 6 e 7 e acabou, você quer se consolidar no mercado, olhe para as pessoas como sendo aquelas pessoas que você precisa cuidar, entregar cada vez melhor para que elas estejam ali, porque o que vende é isso, é o resultado do teu aluno, não adianta. Se o aluno não tem resultado, você não vai vender mais. Se o aluno tem, você vende mais. Que massa, Aline. Eu concordo com isso. E, Aline, eu sempre que estou aqui no VDCast, eu fico pensando, eu quero que quem está do outro lado consiga conhecer uma pessoa nova, consiga se inspirar pela sua história, né, pelo seu exemplo, Aline, mas também que consiga trazer elementos práticos para eles conseguirem implementar. Então, uma coisa que eu fiquei presente aqui é, não espera ter uma audiência grande, vai com a audiência que você tem. Não deixa um número pequeno te estimular, ou um comentário que não foi maldoso, né? Mas um comentário do seu filho que poderia desanimar alguma mãe. Cara, não deixar isso te atrapalhar e continuar seguindo em frente. E, poxa, deu no que deu, né? Nessa esfera aí de encontrar caminhos práticos aí e coisas implementáveis para quem está ouvindo, quais são pontos de atenção que você acha que quem está nessa trajetória, nessa jornada, deve estar presente? Primeira coisa, a gente já falou de não se desesperar e achar que você tem que ser uma celebridade para vender. Não precisa. Você não precisa ter um mundo perfeito para fazer o seu curso. Você não precisa ter um padrinho, né, que vai te colocar aí no jogo. Você precisa começar. Outra coisa muito importante é você entender que é empreender. E quando a gente empreende, existe uma variável muito importante que é o investimento. E isso também foi uma coisa que eu precisei aprender para entrar nesse jogo. Por muito tempo eu fiquei de fora meio que olhando as pessoas e falando assim, eu não vou colocar mais dinheiro nisso não, porque e se não voltar? E se não der certo? E aí teve essa primeira vez que eu falei, inclusive que eu fiz 6 em 7, foi a vez que eu peguei 15 mil e coloquei de tráfego. E pensa, eu não tinha lançado oficialmente ainda. Então, eu sabia que aqueles 15 mil era um investimento que eu precisava para conseguir colocar a minha mensagem no mundo. E isso fez diferença para mim. Então, como dica prática aqui para quem está começando, talvez você não consiga investir 15 mil hoje, mas não dá para ficar querendo que as pessoas entreguem tudo na tua mão. Não dá pra ficar achando que alguém tem que te lançar, porque eu achava isso. Eu falava, eu achava assim, não, porque o dia que eu tiver alguém que me lance, aí vai dar certo. E eu conversei com algumas pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com o Otávio Castanho, e eu falei assim, Otávio, eu tenho meu curso aqui, eu quero que você faça tudo. E aí ele falou assim, não, eu não faço não, eu te ensino. Falei, não, eu quero que você faça tudo. E aí ele falou que eu não ia. Falei, tudo bem, então, beleza. Eu lembro também, Vitor, quando uma vez você fez uma oferta lá de um produto seu, do CCZ. Lá no Bruno Giuliani, né? E o Vitor, lá no Bruno Giuliani, o Vitor é meio doido, né? E esse dia lá, ele falou assim, vocês escolhem os bônus que vocês querem que eu vou dar o bônus para vocês. E aí ele chegou e perguntou ao vivo lá, o que você quer? O que você quer? E eu falei assim, eu quero que você seja meu afiliado. Aí o Vitor falou assim, mas isso não vale. Aí eu falei, porque eu achava que se o Vitor, que era afiliado de todo mundo, fosse meu afiliado, aí sim o meu negócio ia decolar. Aí sim ia bombar, né? Ia ter uma recomendação de ouro, alguma coisa. Ou o termo que você usou ali, padrinho, né? E só pra explicar, eu sempre penso em quem tá ouvindo o VDCast pela primeira vez e
talvez não entenda um termo ou outro. A Aline está falando de afiliado, né? Não é no sentido de afiliado, mas sim de afiliado, de se afiliar a alguma coisa, né? E como é que isso funciona na prática? Por exemplo, hoje, enquanto eu estou gravando aqui com a Aline, é dia 23 de agosto. Esse episódio vai ao ar, sei lá, daqui a uma semana, talvez duas, né? Então, enquanto a gente está gravando, só para datar aqui, é dia 23 de agosto. De agosto, né? E eu fiz hoje uma promoção como afiliado. O Paulo Cuenca, que também é lá do Master Másio, o mesmo grupo que a Aline faz parte, ele abriu as inscrições do curso dele, o Superpoder. Então eu promovi. Então as pessoas que se inscreveram por aquele link, elas receberam um bônus extra meu e eu recebo uma comissão, uma parcela das vendas que eu gerei para ele. E a Aline falou assim, o Vitor é afiliado de todo mundo, né? Isso é uma percepção de alguns anos atrás, porque eu já contei aqui no VDcast, inclusive, né? E quem não assistiu os primeiros episódios, vale a pena assistir, que eu construí o meu negócio justamente promovendo ofertas dos meus amigos. Então eu era, de fato, esse afiliado, né? Que trazia um bônus, trazia um complemento, trazia um cuidado a mais na entrega de alguém. E com isso, conseguia fazer um número desproporcional de vendas. Por exemplo, só de forma de lançamento, mais de 500 pessoas se inscreveram por causa dos meus bônus. Então eu vendi mais de 2 milhões pro Érico, só em forma de lançamento. E foi assim que começou meu negócio lá atrás. E eu conto aqui no VDcast. O que a Aline está contando é que ela meio que fantasiava que se eu fosse promover ela, então aí ela ia ter o que precisa para virar ou alguma coisa assim. Sendo que não é assim, né? Essas relações de afiliação, ela costuma acontecer de forma muito mais orgânica, de forma muito mais natural. Por exemplo, no caso eu e Cuenca hoje. Cara, a gente... Primeiro ele entrou na mentoria, depois foi pro Mastermind, depois a gente ficou amigo. E aí depois veio o lance de ser afiliado. Só que até hoje tem gente que manda mensagem falando assim, Vitor, quanto custa para você promover um produto meu? Eles não entendem que não é uma relação transacional, não é uma coisa que tenha um preço ou alguma coisa assim. Eles estão acostumados com, sei lá, o famoso da Globo que faz um publi, né? Você paga um tanto para ele e ele posta falando, é Friboi, não é Friboi, sei lá. Só que esse mundo é um mundo diferente, né? Quando você divide alguma coisa ali, puxa, o cara entende que você está indicando porque você assina embaixo mesmo, não porque você ganhou X reais de uma promoção, né? Então eu sou muito cauteloso, eu sou muito zeloso, eu sou muito cuidadoso com qualquer coisa que eu promova, né? Então, legal você trazer essa visão de que eu era afiliado de todo mundo, porque na época realmente eu promovia bem mais gente do que hoje, né? E a minha cabeça, e aí eu quero trazer essa visão lá de trás, porque é a imaturidade de quem está começando no mercado mesmo, de achar, de ter uma visão meio fantasiosa, né? Então, eu acreditava que o que eu precisava era de um afiliado famoso, ou de um padrinho, no sentido de alguém que fosse lá me apresentar para o mundo digital, para o mundo, enfim. E isso tudo, no final das contas, só atrasava eu fazer o que eu tinha que fazer. Que era sentar, aprender, colocar dinheiro, investir, quebrar a cara. E isso acaba muitas vezes travando quem quer começar. Porque a gente começa a colocar um monte de desculpa. Todo mundo tem um afiliado, todo mundo tem alguém que lance, e eu não tenho, e essa coisa toda. Então, para quem está assistindo a gente, se você também acredita nisso tudo, não é assim que funciona. O que funciona é você aprender, você fazer o que tem que ser feito, seguir o passo a passo, ter muita consistência no que você faz, resiliência, porque não é de uma hora para outra. Ninguém acorda num dia e tudo aconteceu. É um trabalho construído. Então, pense que você está construindo um negócio. E quando a gente constrói negócio, as coisas não são de um degrau 0 para um degrau 100. É um degrau 0 para o 1000, para o 2000 e algumas vezes começa a dar saltos sim. Porque chega uma hora que dá saltos. Acho que eu até comentei com você, Vitor, que teve um momento que eu fiz 6 dígitos em 3 minutos. Né? Então, a primeira vez foram 6 dígitos em 7 dias, meio que esperando. Depois de alguns lançamentos, né? Depois de algum tempo de experiência, chegou uma hora que meu Hotmart pintava plim, 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 em 3 minutos já tinha batido 6 dígitos. E aí foi a hora que eu parei e pensei assim, caramba, imagina se eu tivesse ficado parada lá
um ano atrás, na época, né? Esperando alguém me afiliar, esperando alguém me lançar, esperando alguém fazer o que eu precisava fazer. Total. Na verdade, uma outra Aline ficou esperando, né? E não deu em nada, né? Uma outra pessoa na sua condição poderia ter deixado pra lá, né? Escondida numa dessas mentiras. Ah, eu não consigo porque eu não tenho alguém. Eu não consigo porque eu não tenho um irmão que faz o meu tráfico. Ah, eu não consigo porque eu não tenho alguém que me lança, ou porque alguém me indica, ou porque alguém abre uma porta pra mim. Sendo que, hey, você que tá ouvindo aí do VDcast, ninguém vai fazer nada por você, porra. Ninguém fez nada por mim, sacou? Ninguém fez nada pela Aline. E quando você olha e fala assim, ah não, Vitor, você fez muito pelos seus alunos, ou a Aline faz muito pelos alunos dela. Mais ou menos, cara. A gente cria os programas, né? Às vezes a gente cria ali o caminho e, porra, por que um aluno vai e tem resultado e fatura milhões e o outro aluno que tem acesso, tem disponibilidade dos mesmos conteúdos, dos mesmos recursos, porra, o cara não dá em nada. Ou nada e morre na praia. Quer dizer que eu gostei mais de um e menos do outro, ou fiz mais por um e menos por outro? Quer dizer que a Aline deu mais atenção para um aluno e menos para o outro? Eu acho que não. Eu acho que tem muito a ver com o preço que a pessoa escolhe pagar, não financeiro, mas o sacrifício, o comprometimento, o lance da entrega, o lance de colocar energia ali, né? O que você vê disso, Aline? Total, total mesmo. E essa visão da gente entender que não é o outro que vai fazer. Acho que esse é o grande despertar. Porque a gente tem várias ilusões nessa vida. E é exatamente isso que você falou, o conteúdo está ali para um monte. Eu tenho alunos que entram no curso e na primeira semana, na segunda semana já começa a colocar em prática, já vende, passa um mês, já tem cliente pagante, em 2 meses já tem 10 clientes. E tem aluno que entra e fica 6 meses e fala assim, ai, eu não consegui cliente até hoje, não funcionou, porque não sei o quê. Por que não funcionou? Será que essa pessoa fez o que precisava ser feito? Será que ela realmente colocou a energia que precisava colocar? Porque eu vejo também, Vitor, que tem muita gente que fala assim, ah, mas falaram que eu tinha que fazer live, eu fiz. Falaram que eu tinha que gravar um vídeo, eu gravei. Falaram que eu tinha que fazer uma página de venda, eu fiz. Pô, mas que tipo de vídeo que você fez? Que tipo de live que você fez? Que tipo de página de venda que você fez? Eu tenho isso comigo. Pra mim nunca tá bom, sabe? Eu sou essa pessoa. Às vezes eu chego lá, Vitor sabe disso, que eu sou do Mastermind, eu peço ajuda, eu pergunto pra todo mundo, e eu quero saber como é que faz melhor, porque eu acho que a gente sempre precisa olhar aquilo e falar, eu posso melhorar em alguma coisa isso daqui? Eu posso ter uma entrega melhor? Eu posso ter uma persuasão melhor? Eu posso mostrar os benefícios de forma melhor? Então, eu acho que tem essas coisas. Uma, não esperar que ninguém faça por você. E a segunda, não fazer de qualquer jeito. Porque fazer só para cumprir tabela, depois chegar e falar, ah, eu fiz tudo que o Vitor mandou, não deu certo. Pô, mas como assim que você fez, né? Faz de novo, coloca mais energia, melhora, faz de outro jeito, fala de um outro jeito, vende de outro jeito e vê se vai funcionar. Que massa, gosto disso. Você tá trazendo uma coisa, Aline, que é um fenômeno que não é muito falado. Porque o que é o comum? O aluno que faz e consegue e o aluno que não faz e não consegue. Mas você tá falando de um fenômeno que é o aluno que faz, só que faz de qualquer jeito. Tipo, faz para cumprir tabela. Sim. Então, se você for olhar, ah, você fez o passo 1, 2 e 3. Ele fez, né? Tipo, ah, eu fiz, tá aqui. Mas quando você vai olhar, pô, não botou atenção, carinho, a dedicação ali, né? É disso que você tá falando, né? Não colocou a alma, né, naquilo. É tipo o aluno que só faz a prova para passar de ano. Ah, passei, mãe, tá aqui, ó. Tá aqui o boletim, passei. Só que ele não colocou a alma naquilo. E aí, a audiência vê, a audiência sente. Sabe? E tem gente que já faz assim, ó. Não, eu quero ver se esse negócio dá certo mesmo. Vou fazer, né? O Vitor mandou fazer isso, eu vou fazer. A Aline mandou fazer isso, eu vou fazer. Depois eu vou mostrar lá que eu fiz e não é bem assim como eles falam. Eu vou mostrar que não adianta fazer, que mesmo assim vai dar errado. Pois é. Muito bom. E aí faz só pra passar de ano, né? Faz só pra cumprir aquela tabela. E não dá, gente. É um mercado que realmente a barreira de entrada, ela é muito baixa. Qualquer pessoa pode entrar, pega um vídeo, faz e tal. Mas
O mercado seleciona, a audiência seleciona. E aí você não gosta de qualquer um, né? Você não quer alguém que faz mais ou menos. Você quer aquela pessoa que coloca paixão, que coloca amor naquilo. Vejo você respondendo lá as suas caixinhas de pergunta todo dia. Eu abro lá, tem um montão de caixinha de pergunta. Aí eu fico perguntando assim, poxa, e eu sempre fui assim, tá? De parar e olhar para o que as pessoas grandes fazem, não só para o que elas falam. E aí eu olhava assim e falava, pô, o Vitor que já tem esse resultado, tá ali todo dia respondendo caixinha de pergunta, por que eu não vou responder? Aí eu olho pro Érico Rocha, né? Aí eu falo, pô, o Érico, que é o Érico, que tá com esse resultado todo, tá lá todo dia abrindo live pra responder a audiência dele, né? Por que eu, que tô começando, não vou também fazer? E a maioria das pessoas, Vitor, só quer nota 7, né? Só quer passar de ano no final da história. E aí, gente, se tem alguém aí escutando a gente que tá aí, carapuça serviu, coloca a alma nesse negócio, coloca a vida nisso. Nossa, cara. Nossa. Ou eu tô pensando na galera que vai... Ah, porque vai ter gente que vai ficar chateadinha, né? Vai. Porque quer alguém pra culpar, né? Se a gente tivesse aqui, Aline, eu e você, falando, se você deu errado, não é sua culpa, blá, blá, blá. Mas a gente tá fazendo o contrário, né? A gente tá fazendo a pessoa, acordar pro motivo pelo qual ela não tá tendo o resultado que ela gostaria. E a Bíblia fala, né? Se você corrigir um tolo, você ganha um inimigo. Se você corrigir um sábio, você ganha um aliado, né? Então, cara, você que tá ouvindo esse VDcast aí, vamos tirar a prova? Faz o seguinte, tira um print aí agora. Tira um print agora. Isso, do Spotify, do iTunes. Tira um print, me marca, @VictorDamasio_oficial. Marca a Aline também. Como é que é o @ Aline? @Aline Soper oficial. @Aline Soaper, que se escreve SOAPER. Isso. E aí você escreve se na sua vida, no seu negócio, você está jogando para cumprir tabela, ou só para passar de ano, ou se você está jogando para vencer. Sacou? Se você estiver jogando para vencer, beleza, a gente vai acreditar. Mas se você estiver jogando para cumprir tabela, a gente não vai te julgar. Mas o momento que você reconhece, eu tô jogando só para cumprir tabela e agora eu vou fazer diferente, cara, é nesse momento que você pode traçar o seu destino para sempre. Porque, Aline, eu não fui sempre assim do jeito que eu sou. Eu, na época da faculdade, eu jogava para cumprir tabela. Na época da faculdade, eu era o cara que estudava para passar de ano. Então, essas duas modalidades, elas podem coexistir, elas podem existir na mesma pessoa. Sim. Eu fui assim por um tempo, mas no meu negócio eu escolhi jogar para vencer. Então, o cara que até hoje escolheu só cumprir tabela, se o cara hoje falar assim, hey, vou fazer diferente a partir de agora, ele pode, né, cara, mudar e ter o resultado que ele quiser. Com certeza, porque é uma escolha. Eu também, quando eu vou pra academia fazer musculação, eu meio que vou cumprir tabela. Não é uma coisa que eu amo fazer musculação. Eu faço porque eu tenho que fazer. Só que no nosso negócio, pensa, a gente está escolhendo jogar esse jogo. Ninguém tá te obrigando a ir pro digital, ninguém tá te obrigando a gerar conteúdo, né, construir um negócio nessa área. Então, de repente, a pessoa tá ali cumprindo tabela porque nem é o que ela gosta de verdade. Então, para e avalia. Não é? Você está fazendo isso por quê? Só porque você acha que tem que ser um especialista? E talvez a pessoa vá para outro lado, né? Às vezes vira do bastidor. Eu já conheci várias pessoas assim, que começaram no digital como especialistas, meio que cumprindo tabela, nada dava certo e tal. E depois se encontrou no bastidor, em outra área, em algum lugar. E aí colocou mesmo força, colocou intenção, o negócio deu certo. Ou mudou de nicho. Às vezes a pessoa muda de nicho, encontra aquilo que ela ama fazer, que ela ama falar. E é muito disso. Pensa, eu e o Vitor, a gente passa maior parte da nossa vida gerando conteúdo, falando com alunos, fazendo mentoria, criando. Não ia ter como, não. Ia ser uma vida muito triste. Imagina se fosse uma coisa chata que a gente não gostasse de fazer. Pelo amor de Deus, Não é? Já ia ser triste. Era melhor deixar o dinheiro lá investido, né, Vitor? E viver só da renda e acabou. E dá, né? Agora dá Então, pra viver bem, não é mal não, dá pra viver bem. Pois é, mas é uma coisa que é tão apaixonante que o Vitor não pensa, tenho certeza que não pensa nisso, né? Outro dia a pessoa pergunta assim, e aí, você já pode parar de trabalhar? Eu fico pensando assim, gente,
como é que é esse negócio de eu quero parar de trabalhar, né? Então, de repente, a pessoa tá nessa só pra parar de trabalhar. Daí, gente, escolhe, vê uma coisa que você gosta de fazer pra você não precisar querer parar de trabalhar pra viver só daquela renda que o negócio te deu. Até porque não dá pra fazer um lançamento 6 em 7 e viver disso não, tá? Se fazer um só, não dá não. Não mesmo. Eu até brinco que essa meta dos 6 dígitos ela é muito legal, principalmente pra quem não conseguiu, né? Porque pro cara que consegue, ele vê que aquilo ali é só o começo do resto da vida dele, né? É só o começo. Não dá pra levar isso. Ai, pronto, agora resolvi a minha vida, né? A pessoa acha que é isso. E não é não, tá começando, o negócio vai engrenar. Então, para e pensa. Não dá pra ser mais ou menos, né? Não dá pra ser o morno. Jerônimo também fala isso, fazendo referência, claro, à Bíblia, né? Que é ou você vai ser frio ou vai ser quente, mas não seja morno. Então, muitas vezes a pessoa tá ali no digital meio que pra cumprir tabela, é meio morninho, não tá muito lá nem cá. E aí não dá. E que hoje então seja dia de libertação, né? Que o cara que é morno, o cara que tá só cumprindo tabela, que ou bem ele escolha ser quente, né? Ou que ele também abra mão dessa porra, né? Sim. Que ele vire e fale, então, quer saber, eu não quero mais. Porque, vou te falar, se você marcar a Aline e me marcar e falar, eu descobri hoje que na verdade eu não quero não. Pra mim tá bom, porque aí você vai buscar ser feliz em outro lugar, né? Com certeza. Às vezes as pessoas acham Para que é de só de ouvir um o jeito, né? VDcast como se fosse entretenimento. Pô, Aline, eu fico noiado. Eu gosto de fazer conteúdo. Beleza. Hoje eu faço conteúdo, mas por anos eu não fazia. Sabe por quê? Fazendo outra metáfora bíblica aqui. Pérolas aos porcos. Cara, eu ficava muito incomodado de fazer um conteúdo que pra pessoa certa valeria ouro, mas que pra um idiota entra por um ouvido e sai pelo outro. Por exemplo, esse episódio aqui mesmo. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, tô aqui há quase 1 hora, até agora não falaram nada. Você é burro se você tá pensando isso. Você é burro. E é por sua causa que, às vezes, eu penso em não fazer essa parada. Porque, pra pessoa certa, cara, esse hoje pode ser um episódio que seja um divisor de águas. Exatamente. Sacou? Então é por isso que eu fiz essa porra. E se tiver uma pessoa que falar, Vitor, cara, eu achava que eu tinha um negócio, achava que eu queria ter um negócio, mas na verdade eu tava mentindo pra minha esposa, mentindo pro meu marido. E, cara, hoje eu escolhi que eu não quero não, vou fazer concurso público, ou vou voltar pro meu emprego antigo, ou vou trabalhar com tal coisa que ou vou ser músico, ou vou ser poeta, ou vou ser advogado, ou vou ser médico. Igual eu era advogado, sacou? Só que, porra, aquilo não cabia em mim. E o cara que não é pra ser advogado, tá sendo advogado, tá errado. E o cara que era pra ser advogado, ao invés disso tá empreendendo, tá errado também. Não tem melhor ou pior, certo ou errado. Porra, então, que esse episódio então seja de libertação para que as pessoas assumam quem são. Ei, Vitor, joguei pra cumprir tabela, mas agora eu vou fazer sério. Ou, agora eu vou parar de fingir que quero. Porque é muito bom também. Exatamente. Sacou? E fala aí. não se culpar, né, Vitor, de caramba, eu comecei nesse negócio e eu desanimei, eu descobri que meu negócio é no bastidor, meu negócio é lançando outra pessoa. Gente, liberta disso, tá tudo bem, né? Eu acho que quando a gente consegue entender o nosso lugar no mundo, a gente agarra aquilo com paixão e vai. E ficar enrolando esse negócio aí, não anda. Não fica achando que daqui a 2 anos vai dar certo sem você fazer nada hoje, porque não vai, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, Aline, mas você falou que há 3 anos atrás você não imaginava estar onde você está hoje, e hoje você tá aí com o negócio consolidado, né, faturando 7 dígitos e tal. Mas não foi esperando não, tá, gente? Não foi não fazendo foi pelas 3 tabelinhas, anos não esperando. foi fazer mais ou menos. Não, foi jogando jogo de verdade. Então, não fica esperando que daqui a 2 anos o resultado vai aparecer pra você. Não vai. É você que tem que fazer esse resultado acontecer. Delícia, Aline, eu acredito nisso. E Aline, das coisas que você viu lá no Mastermind até agora, tem alguma coisa que você queira trazer luz pra quem tá aqui no VDcast, sei lá. Eu penso agora uma coisa prática, alguma coisa pro cara poder implementar e já ver resultado na vida dele, porque eu quero que esse podcast de hoje seja algo de escolha, né, pro cara. Pra mim, se ele escolher, se ele vai só cumprir tabela ou jogar pra vencer, já vale o episódio, mas e pro cara que escolheu já jogar pra vencer,
Me diz uma coisa prática, algum caminho que ele pode ir, alguma coisa que ele não tá olhando, alguma oportunidade oculta. O que você quer contar pra esse cara, pra ele poder fazer agora, pra que pra sempre ele fale, eu ouvi o podcast da Aline, eu já tava jogando pra vencer e tal, mas teve aquele troço que ela falou no final que, meu irmão, valeu tudo pra mim. Qual é essa uma coisa? O que você quer contar pra eles? Olhe para o teu cliente e veja o que ele quer comprar de você. A gente tem muito a mania de olhar para outra pessoa e falar: aquela pessoa está vendendo isso e está dando certo. Aquela pessoa está vendendo aquilo e está dando certo. E uma coisa que eu vi dentro do Master Másio e que vale muito para mim é entender que lá tem gente que vende no agronegócio, tem gente que vende para cabeleireira, tem gente que vende para nutricionista, tem gente que vende. Só que a questão toda não é o produto, é quem vende para quem. O que a pessoa quer comprar de você? Às vezes você é referência numa área e você quer vender em outra porque você acha que está todo mundo vendendo aquilo. E as pessoas não estão dispostas a acreditar em você. Então, por exemplo, quando a gente viu Paulo Cuenca, né, vendendo lá o marketing de conteúdo, cara, ele é esse cara. Ele é o cara do conteúdo. E aí tem gente que olha e fala assim, não, eu vou vender Instagram, porque é isso que vende. E não é isso que vende. É a verdade que vende. Então, quando eu olho dentro do Mastermind, eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo desde a pessoa que vende lá para o agronegócio, Miguel Cavalcante, né, mais querido do nosso grupo lá. E vende para o agronegócio. Eu vejo o Paulo, que vende marketing de conteúdo. Olha para você agora e vê. Você é essa pessoa? Você vive isso? Essa pessoa quer comprar isso de você? Aplica isso na tua vida. Mostra a sua história. Conta a sua história. Porque a gente esquece de contar a nossa história. Quantas vezes as pessoas estão lá falando só do conteúdo, falando do curso e tudo, e esquece de contar a história. E isso é uma coisa muito forte que eu vejo em todas essas referências que eu falei. É uma coisa que eu vi no Jerônimo, que foi o que me encantou quando eu me tornei aluna dele, conhecer a história dele, conhecer como ele construiu. É uma coisa que eu vejo no Vitor, que ele vende a vida de mentor dele, né? Ele não vende um conteúdo de mentor, ele vende uma vida de mentor. Então, quem está assistindo a gente que quer jogar para valer, é viver isso. Olha para o teu lançamento, para tudo. Desde a página de captura, até o conteúdo, até a live, até o CPL, tudo que você está fazendo. E veja se você é essa pessoa que vive isso. Isso vai trazer alma para o teu lançamento. A gente falou aqui muito de alma, né? De não fazer para cumprir. Isso vai trazer alma. O pessoal quer fazer copy, paga alguém para fazer a copy e tal. E os copywriters são excelentes. Mas nenhum copywriter vai colocar a alma que é sua no teu lançamento. Quem coloca a tua alma lá é você. Então olha para isso agora. Forte, né? E ver se a pessoa tá fazendo o que ela veio fazer nessa terra, né? E Aline, vou te falar, dá pra ter muito resultado não fazendo o que era pra você fazer, né? Eu mesmo, cara, confesso que eu posterguei muito o Vida de Mentor, né? Você falou do Vida de Mentor, Sim. o Vitor vive a vida dele de mentor e agora ele vende a Vida de Mentor. Cara, o Vida de Mentor é um programa, o nome é Vida de Mentor, inclusive entrem aí, vidadementor.com.br, novas turmas em breve. Mas a verdade é que por anos as pessoas me pediam isso e eu empurrava com a barriga. Eu empurrava com a barriga, cara. Eu simplesmente não fazia. E, cara, quando eu fiz isso, meu negócio explodiu. Meu negócio que já estava indo bem. Meu negócio que já faria os 8 dígitos, mesmo sem isso. Ele começou a crescer numa velocidade que eu não estava nem imaginando ser possível. Eu sabia que ia dar certo o produto, eu sabia que ia dar bom, mas, cara, eu não sabia que ia ser a força que foi. Eu não sabia que ia ser a atração que foi. E, cara, eu estava simplesmente postergando ser quem eu vim ser nessa terra. Olha que louco, cara. Então a pergunta que fica é: você já soltou a sua obra-prima no mundo? Você já deixou o mundo saber quem é você, quem é a sua voz? Eu comecei esse podcast aqui com essa pergunta, né? Aline, quem é você? Qual é a sua voz no mundo? E você falou quem você era, mas e você que está em casa ouvindo? Quem é você? Qual é a sua voz? Qual é a cor que você quer colorir o mundo? Qual é a transformação que você quer trazer?
Esse é o seu poder, né, Vitor? Você colocar isso no mundo foi o que fez multiplicar, porque você poderia ser só um mentor. E você tem sido isso há muitos anos. Mas agora você expandiu ainda mais. E talvez quem esteja aqui ouvindo a gente precisava ouvir essa mensagem para expandir o poder que tem no mundo. Eu vou te falar que esse episódio tá sendo interessante para mim, porque ele seguiu um rumo que não era o que eu esperava, né? Tipo, tá diferente, né? Não sei se era o que eu esperava ou... Tá sendo o que você esperava? Sei lá. Eu não sabia como é que ia ser, né? Igual quando eu comecei há 3 anos atrás, né? Eu não sabia que rumo ia tomar. Eu acho que eu falo pra minha equipe que eu tenho muito essa coisa da intuição de falar assim, na hora Deus mostra o caminho que a gente vai seguir. A gente faz o que tem que ser feito, fica pronto. E na hora Deus mostra aquilo que ele tem que fazer. E com certeza aí, depois vocês contem pra gente aí, quem assistiu, se de alguma forma isso aí foi o que você precisava ouvir para tomar decisões aí na tua vida. Sim, cara, por favor, porque eu quero essa resposta. Então, o caminho é esse, tirar o print, me marcar, @VictorDamasioOficial, marcar a Aline também, @AlineSoaper, Aline Soper, fala Soper, mas escreve Aline Soaper. E, cara, marca aí a frase que mais marcou você, que mais fez diferença. E na altura que eu gravo esse podcast, ainda sou eu vendo cada uma das marcações, ainda sou eu respondendo meu direct, meu inbox. Então eu quero saber de você. Mas, Aline, só pra você saber, cara, esse episódio foi por um caminho, sei lá, totalmente diferente do que eu esperava. E eu tô muito satisfeito, eu tô muito contente, cara, com o que a gente tá construindo. E num espaço de abrir mão de controle, assim, de tipo... Sei lá, tô até meio doidão, assim. Tipo, não tem roteiro, né? Não explicar. Às vezes as pessoas pensam assim, mas tem um roteiro, vocês querem dizer isso, querem vender aquilo. Não, a gente simplesmente foi instrumento aqui para dizer para vocês o que precisava ser dito, né? Uau, que maravilhoso. E Aline, onde que as pessoas podem saber mais sobre você? Onde que elas podem acompanhar, seguir o seu trabalho, continuar sabendo um pouco mais sobre você? Melhor lugar é me seguir no Instagram, @AlineSoaper. Aí tem o underline oficial, vocês vão encontrar logo. E quem quiser conhecer o trabalho do meu instituto é o www.institutosoaper, que é meu sobrenome.com.br. E aí vai ver o impacto que a gente está causando aí no mundo também. Que demais. Então deixa eu só ver se eu entendi bem. Você consegue ajudar as pessoas que querem se certificar e se tornarem também consultores financeiros? Sim, educadores financeiros, palestrantes na área da finança. Mas se alguém tiver com a vida financeira bagunçada, eles podem também entrar em contato na esperança de você conectar com algum aluno seu? Claro, com certeza. A gente tem um trabalho também direcionado para ajudar as pessoas com essas questões financeiras, que precisam se educar financeiramente também. Então pode me chamar lá que a gente direciona. Maravilhoso. E eu tenho uma última pergunta para você também, Aline. Posso? Claro. Então a pergunta é a seguinte, e se você já ouviu o VDcast, você já deve estar ligada. Quando a gente faz um story, sei lá, no Instagram, o Instagram não distribui para todo mundo, né? É só uma porcentagem das pessoas que abre. Quando a gente manda um e-mail, sei lá, 10% vai ver o e-mail que a gente mandou. Mas e se você pudesse mandar agora uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasil, com 100% de abertura, o que você diria, Aline? Vamos lá, gente. Olha, seguindo aí a linha da intuição de hoje, faça o seu melhor. Coloque toda a sua alma, toda a sua intensidade no que você está fazendo e receba tudo que você pode receber em termos de reconhecimento financeiro. A vida que você quer ver, que você quer viver, acredite que ela é possível, desde que você esteja pronto para ser esse canal de entregar isso para o mundo. Então, entregue o melhor para o mundo, que Deus vai entregar o melhor para você. Amém. Eu acredito nisso. Eu acredito que a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Aline, obrigado por esse tempo que a gente passou junto. Obrigado por esse episódio, pela sua generosidade de dividir um pouco da sua história. Vitor, adorei estar aqui com você. Realmente, como a gente falou, né, que esse podcast toque não só a cabeça das pessoas, a gente não estava aqui focado em ensinar algum hack aí de lançamento,
mas que toque principalmente o coração das pessoas, porque a gente sabe que tem tanta gente aí perdida que acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Então, espero que ajude vocês aí, toque o coração também. Uau. Obrigado, Aline.